Primeiro livro dos Reis, 19 a 21, diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, como correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou uma junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém. Vamos orar, feche seus olhos, vamos agradecer a Deus pela palavra. Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite de estarmos mais uma vez num lugar como este, reunidos em Teu nome, para adorarmos ao Senhor, para cantarmos a Ti, Deus, mas também para ouvirmos a Tua voz, para recebermos algo da parte do Senhor. Nós cremos, Deus, que nós não chegamos neste lugar nesta noite por acaso, mas cremos que o Senhor preparou este encontro para nós aqui, Deus. Então, mais uma vez nós oramos e pedimos: fala conosco, toca as nossas vidas, molda o nosso caráter. Nós precisamos de Ti, nós queremos Te ouvir nesta noite. Abrimos os nossos corações, Deus, para recebermos tudo que o Senhor tem preparado para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez aí? Estes versículos que eu li aqui com vocês, na verdade, fazem parte só de um trechinho da vida deste grande homem de Deus, um profeta de Deus, Eliseu. Eliseu foi um homem que foi muito usado por Deus, com milagres e coisas poderosas aconteceram em seu ministério. Ele foi, na verdade, o sucessor de Elias. Então ele vem depois de Elias, quando na verdade ele está sucedendo Elias, quando ele está prestes a perder Elias, ele faz um pedido a Elias, e ele pede a Elias uma unção dobrada, uma porção dobrada da unção que Elias carregava. E Elias fala algumas coisas para ele: se você me ver subindo numa carruagem, tudo, você vai receber. E ele viu e ele recebeu esta porção dobrada que Deus havia colocado sobre a vida de Elias, tanto que no ministério de Eliseu você vai ver que ele opera, através da vida dele, na verdade Deus faz o dobro, pelo menos na Bíblia registra isso, o dobro de milagres que aconteceram ali na vida, através da vida de Elias, o dobro aconteceu na vida de Eliseu. Você conta e você vai ver que Elias, 7 vezes coisas extraordinárias acontecem, e na vida de Eliseu 14 vezes o dobro de vezes que havia acontecido na vida de Elias. E alguns, ao contarem, dizem: não, mas na verdade Eliseu foram 13 milagres que a Bíblia nos conta. Sim, só que quando Eliseu morreu e jogaram ele lá na tumba, ele já morto, quando o corpo dele bate lá, os mortos começam a ressuscitar daquele lugar. O último milagre, na verdade, de Eliseu, um homem grandemente usado por Deus. Mas quando a gente olha para o começo da história de Eliseu, a princípio não tinha nada de sobrenatural, a princípio não tinha nada de especial. E isso me ensina muito, sabe? Porque geralmente a gente pensa que Deus usa, às vezes a gente olha para as pessoas e imagina: nossa, Deus usa aquela pessoa porque ele é muito especial, ela é muito especial. Não, é porque os pais dele foram muito especiais. Mas Deus usa pessoas comuns, Deus usa pessoas como eu e como você, e
O texto, na verdade, aqui apresenta e começa a nos mostrar um pouquinho de como era a vida de Eliseu. Ele era apenas um homem normal. Na verdade, naquele tempo ele seria ali um agricultor, porque o que ele está fazendo é cuidando da terra, ele está arando a terra. Ele tem ali os bois, ele tem ali as ferramentas que era necessário para ele cuidar, para ele arar a terra, para depois plantar e colher. E este era o trabalho deste homem chamado Eliseu, que mais para frente vai ser usado por Deus de forma extraordinária. Então eu quero olhar um pouquinho para a história desse homem aqui e aprender algumas coisas. Sabe por quê? Porque às vezes eu percebo que as pessoas, elas desprezam os pequenos começos. Às vezes as pessoas desprezam o lugar onde elas estão. Às vezes elas dizem: ah, pastor, mas sabe o que é? É porque se eu tivesse de repente nascido num lar diferente, se eu tivesse tido de repente um preparo diferente, então a minha vida, as coisas na minha vida seriam diferentes. Mas a gente vê Deus usando pessoas que a princípio não eram relevantes, não eram importantes, não vieram de uma família importante que as pessoas reconheciam e nada disso. Mas Deus usa pessoas comuns, normais, no dia a dia, no cotidiano. Está ali Eliseu trabalhando, e seu trabalho era arar a terra. O que existe de sobrenatural em arar a terra? O que existe de sobrenatural em fazer aquilo que eu tenho que fazer todos os dias na minha vida? Não, que sobrenatural é um milagre que Deus pode fazer, mas sobrenatural pode ser também amanhã no seu trabalho, sobrenatural pode ser também o dia a dia na sua vida. O que é que tem de sobrenatural neste homem que está arando a terra? A primeira pergunta, quando eu olho para esse texto aqui, e pelo tamanho do ministério de Eliseu, e pela relevância de Eliseu, e por tudo que Deus fez na vida e através da vida de Eliseu, a primeira pergunta que eu faço, até para a Bíblia e para Deus: por que é que o Senhor escolheu este homem? Por que o Senhor escolheu um agricultor para ser um profeta? Parece que não combina. Deus poderia, na verdade Elias, talvez o mais fácil seria ele ter ido na escola dos profetas, ele ter buscado num lugar diferente, mas Deus orienta. Elias diz o seguinte: não, você vai em tal lugar, e lá você vai ungir, na verdade, Eliseu. Eliseu estava lá malhando a terra, lá cuidando da terra. Então o que é que Deus viu na verdade em Eliseu? Isso me chama atenção, sabe por quê? Se Deus viu algo em Eliseu, que estava fazendo algo tão comum, que talvez eu e você passaríamos batido e nem perceberíamos Eliseu, se Deus viu algo em Eliseu, isso me ensina algo poderoso. O que é que me ensina, Gui? Sabe o que me ensina? Que Deus não vê como nós vemos, Deus não enxerga como nós enxergamos. Às vezes nós olhamos para as pessoas e por conta daquilo que elas fazem, por conta da vida delas, a gente diz: ah, esse fulano é assim, o ciclano é assim. Mas para esse texto eu olho um homem comum que está arando a terra, e Deus manda Elias ir lá encontrar com este homem, ungir este homem, porque Deus viu em Eliseu alguma coisa que talvez nós não conseguiríamos ver. É por isso que tudo que nós fazemos diante de Deus. Nós precisamos ter consciência disso. Tudo que nós fazemos, a vida que levamos, nós fazemos tudo diante de Deus. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e não apenas os olhos, mas o Senhor, Ele conhece o mais íntimo dos nossos corações, os nossos pensamentos. Uma vez um amigo disse para mim assim, e aquilo me chamou a atenção, e eu fiquei pensando sobre aquilo. Ele diz assim: olha, não sei se você já percebeu, mas às vezes a gente vê Deus levantando algumas pessoas e usando de forma sobrenatural. Eu falei: é verdade. E ele disse assim, e muitas vezes essas pessoas que estão sendo usadas por Deus, e coisas extraordinárias acontecendo através da vida dessa pessoa, nós olhamos para esta pessoa e pensamos: mas ele não tem nada demais. A mensagem dele a gente falando de pastor, né, amigo pastor, a mensagem dele é simples, e não tem nada demais. Mas ele disse o seguinte: sabe o que acontece sempre quando Deus levanta uma pessoa de tal maneira? É porque Deus viu alguma coisa que nós não vimos. E sempre quando você vê aquela pessoa que é extraordinária, porque tem gente que é
bom no que faz. Tem gente que quando assume o papel de chegar e falar com as pessoas, o cara arrebenta e diz, quando você vê aquelas pessoas extremamente talentosas, muito boas no que faz, mas parece que nada dá certo, ele disse, a mesma coisa funciona. Sabe o que é? Deus viu algo que talvez nós não vimos. Ou seja, tudo que nós fazemos diante do Senhor. Isso é importante para nós porque muitas vezes nas nossas vidas a gente vai viver momentos que o que parece é que somos insignificantes. Muitos momentos das nossas vidas parece que nós estamos ali cumprindo só a agenda e fazendo aquilo e nem parece ter tanta importância e tanta significância, assim, puxa Gui, eu poderia estar fazendo muito mais, eu poderia estar contribuindo muito mais, Deus poderia estar me usando ainda muito mais, e muitas vezes desprezamos o lugar que estamos ali, o nosso trabalho do dia a dia, a nossa vida no dia a dia, mas foi ali, foi no campo que Deus enxergou alguma coisa na vida de Eliseu. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe por quê? Deus não vai te testar no palácio, Deus te testa no campo. Pode ver como aconteceu na vida de Davi. Davi primeiro não foi ungido para depois, não, Davi antes de qualquer coisa, Deus já havia o testado, foi lá no campo, no meio do mato, com os animais, talvez, aos nossos olhos, vivendo uma vida insignificante. Eu sou um adorador, Davi ele era um adorador, a maior parte dos salmos foi Davi quem escreveu, e ele podia, em muitos momentos, ter pensado, puxa, eu tenho muito mais para oferecer, eu sou um adorador, eu toco harpa, e quando eu toco harpa, enquanto eu adoro, as pessoas, os corações se quebrantam, mas ele estava ali no dia a dia, cuidando dos animais de seu pai, ele estava ali vivendo dia após dia, e continuava adorando a Deus, mesmo que talvez em alguns momentos ele se sentia insignificante. Sabe por quê? Porque é nestes lugares, muitas vezes, que Deus está nos testando, é nestes lugares que Deus está provando os nossos corações. Não despreze a fase que você está vivendo agora. José, Deus dá a ele um sonho. Depois que Deus dá a ele um sonho, ele vai e é vendido como escravo. E agora ele vai passar 13 anos da sua vida vivendo dias extremamente difíceis. Talvez ele não podia imaginar que Deus estava o esmagando e o treinando e o preparando para uma próxima fase. José, um líder incrível que liderou, que foi o governador do Egito, um homem importante, mas o treino dele, a capacitação aconteceu na prisão. Foi ali onde o coração dele foi testado por Deus. Então não despreze os lugares onde Deus está te colocando. Às vezes a gente pensa, poxa, é insignificante, sim, mas se você tiver um coração correto, mesmo neste lugar insignificante, se você se mantiver fiel, amando a Deus com todo o seu coração, pode ter certeza que se Deus te aprovar, Ele te coloca no lugar que Ele tem preparado para a sua vida. Me chama a atenção, e não diferente de outras histórias que nós encontramos na Bíblia, é que Eliseu, ele não encontrou Elias, mas ele que foi encontrado. Não foi Eliseu que estava lá talvez arando a terra e pensando, puxa, eu tenho muito mais para fazer nessa vida, eu sinto que Deus tem um chamado na minha vida, eu sinto que eu vou ser uma voz nesse tempo, eu tenho um fogo no meu coração, eu sinto que Deus quer me levantar como um profeta. Não foi ele que pegou e foi procurar, quem que é o profeta aí que está andando por aí? Me deixa saber quem quer que eu preciso ir lá falar com ele. Não, Eliseu, ele não fez isso, ele continuou arando a terra, e na verdade foi Deus que enviou Elias e disse, vai até lá, e você vai ungir um homem, porque ele será o seu sucessor, ele será profeta em seu lugar. Olha o que diz no versículo 15, 16, disse o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi. 1 Reis 19, aqui 15, 16, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, ele diz, filho de Safate, de Abel Meolá,
ungirás profeta em teu lugar. Isso aqui me ensina muito, sabe por quê? Em muitos lugares na Bíblia a gente vê Deus encontrando as pessoas, enquanto muitas vezes, na verdade, o natural do ser humano, o que é que nós fazemos? Nós vamos procurar. Sou eu que vou abrir uma porta, sou eu que vou fazer acontecer. Hoje em dia isso é muito normal, está todo mundo pregando e ensinando, vai lá, faz acontecer, abre a porta. Mas na Bíblia muitas vezes a gente não vê estes grandes homens de Deus abrindo porta nenhuma. Eles estavam ali no dia a dia fazendo o que a princípio parecia insignificante, e por Deus enxergar o coração daqueles homens, foi Deus que os encontrou em lugares distantes, muitas vezes em lugares que provavelmente a maioria de nós não iríamos buscar se precisássemos de alguém para fazer algo importante. Mas Deus enxerga diferente de como nós enxergamos. Foi Deus que encontrou Eliseu, foi Deus que encontrou Davi, foi Deus que encontrou José. Não foram estes homens que correram atrás, não foram estes homens que... Eu não estou dizendo que nós não temos a nossa responsabilidade de fazermos o que nós precisamos fazer, mas muitas vezes a gente fica na ânsia de querermos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa: se você amar a Deus com todo o teu coração, se você servir a Deus, se você fizer o que precisa ser feito, pode ter certeza que Deus vai te encontrar aonde você está, e vai te conduzir e vai te levar para o lugar que Ele tem preparado para a sua vida. É o que diz em Deuteronômio, no capítulo 28, quando fala sobre as bênçãos de Deus. Olha o que diz: se ouvires a voz do Senhor, no versículo 2, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão, ou seja, não é você que vai correr atrás da bênção, não é você que vai correr atrás daquilo que Deus tem para a tua vida. Ele está dizendo: se você ouvir a voz de Deus, se você amar a Deus, se você andar com Deus, as bênçãos, aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, estas coisas vão correr atrás de você, e não é você que vai precisar ficar correndo desesperado atrás de todas estas coisas. Quantos creem nisso? Dá um glória a Deus aí. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção aqui também é que quando Deus encontra Eliseu, quando através da vida de Elias, ele é ungido, o que é que Eliseu estava fazendo? Trabalhando. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Porque tem gente que converte, eu sempre falo isso, né? E acha que, glória, agora Deuteronômio 28 se cumprindo na minha vida, pastor. Eu vou ficar em casa deitar, que vida. Pastor, eu devia ter encontrado Jesus antes, né? Porque olha que coisa maravilhosa, as bênçãos vão correr atrás de mim, eu vou ficar lá deitado na minha casa, tomando um chocolatinho quente, as bênçãos vão chegar. E alguns deixam de viver, porque estão fazendo, sabe o que? Nada. O que é que você está fazendo? Gui, mas é porque eu nem gosto daquele trabalho. Não interessa se você gosta ou não. Você está fazendo da melhor maneira que você poderia fazer. Mas arar a terra é insignificante diante de um chamado tão grande que eu sinto em meu coração. Mas a pergunta não é o que você sente, a pergunta é: você está fazendo aquilo que precisa ser feito? Porque na verdade, talvez este seja um dos maiores desafios para nós. Porque quando a gente tem um encontro com Deus e Deus começa a falar conosco tantas coisas, na verdade, você pensava de um jeito na vida, você planejou a tua vida de tal forma, mas você teve um encontro com Deus, você começa a mudar a maneira que você pensa, a maneira que você enxerga a vida. Deus começa a falar algumas coisas com você. Muitas vezes a gente começa a nos sentirmos mais apaixonados por algumas coisas que nem gostávamos tanto, e deixamos de gostar de algumas coisas que gostávamos tanto. É Deus trabalhando nas nossas vidas. Só que talvez uma das coisas mais difíceis de lidarmos quando temos um encontro com Deus, sabe o que é? É a nossa realidade diante de uma promessa de Deus. E na verdade a gente encontra isso o tempo inteiro, porque você vem para um lugar como este, e eu não sei da tua realidade, mas você sabe da tua realidade.
E talvez eu estou dizendo, olha, você não precisa fazer nada. Deuteronômio 28 está dizendo, as bênçãos do Senhor vão correr atrás de você. E talvez você está pensando, Gui, se você soubesse da minha situação, você não ia estar dizendo isso que você está falando essa noite aí. Porque muitas vezes o grande desafio é olharmos para a nossa vida, para a nossa realidade, e olharmos para as promessas de Deus, e vermos um caminho tão distante, que muitas vezes nos traz frustrações, nos sentimos desanimados, desencorajados, perdemos a fé. Porque você vem em um lugar como este, você abre a tua Bíblia na tua casa e você lê promessas de Deus, você vê o Deus grande e poderoso que você serve, mas às vezes na vida, no dia a dia, na realidade, você está vendo pouco. Você olha para a tua casa e você não vê o agir de Deus, você olha para o teu casamento e você não vê o agir de Deus, você olha lá no seu trabalho e você não vê o agir de Deus. Então, na verdade, talvez o maior desafio na nossa caminhada cristã é conseguirmos administrar entre a nossa realidade e as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Porque quando você está vivendo a promessa, porque quando você está vivendo e naquele momento que você diz, meu Deus, eu nem imaginava que Deus poderia estar fazendo isso, Deus está fazendo isso na minha vida, aí tudo bem, aí é fácil. Agora, e quando não está acontecendo, como é que você faz? Você continua? Você desiste? Você para no meio do caminho? Eliseu, ele estava ali, trabalhando, dia após dia. Talvez frustração em seu coração. Eu penso que a Bíblia não diz isso, mas eu penso que Eliseu em seu coração, ele sabia do chamado de Deus para a vida dele. Eu penso isso, e penso isso por conta das atitudes dele. Porque quando Elias chega para ele, joga o manto sobre ele e diz, você sabe o que eu te fiz? O agricultor olha para ele e diz assim, eu sei, eu já entendi tudo. Porque talvez todos os dias ele ali arando a terra, porque talvez ali no calor do dia, durante o dia todo, talvez em alguns momentos chovendo, e ele ali arando a terra, talvez falando com Deus, talvez Deus depositando em seu coração tantos sonhos, tantas coisas que Deus iria usá-lo na terra, e talvez ele ali arando e pensando, mas meu Deus, como é que o Senhor vai me tirar deste lugar aqui? Como é que o Senhor vai me tirar deste campo aqui? Eu sou alguém insignificante, as pessoas nem me conhecem, as pessoas nem sabem quem eu sou. Como é que vão me respeitar? Como é que eu vou ter voz? Como é que eu vou falar e as pessoas vão me ouvir? Mas ele estava ali, eu penso que Deus enchia o seu coração com aquilo que ele tinha para ele. E o que nós vemos aqui no texto é que quando o momento chegou, Deus fala com Elias e diz, vai lá e você vai ungir Eliseu, próximo profeta, teu sucessor em teu lugar vai ser Eliseu. Quando Elias unge Eliseu, ele estava pronto, ele larga tudo para trás, ele compreende, ele tem compreensão, ele tem entendimento do momento, do que estava acontecendo com ele ali. Tem gente que não tem entendimento do que está acontecendo, e Deus está fazendo coisas, e Deus está movendo, e Deus está te chamando. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes, por não estarmos prontos, não percebemos o que Deus está fazendo. Agora, como é que fica pronto? Só fica pronto quem está treinando, quem está fazendo alguma coisa. E se Deus, a minha pergunta para vocês, se Deus aparecesse hoje e falasse assim, é agora, é amanhã que eu vou fazer aquilo que eu tanto coloquei no teu coração, a minha pergunta para você é, você estaria pronto e pronta para seguir o que Deus está te chamando para fazer ou não? Ou você dizer para Deus, Deus, espera só um pouquinho, me dá 2 meses, que eu vou me preparar aqui para, então aí daqui a pouquinho o Senhor me chama de novo. Não, passou a vez, passou a oportunidade, porque Deus, Ele está fazendo muitas coisas aqui na terra, e se você não estiver à disposição, Deus usa outra pessoa, Ele não depende só de você. Então, a minha pergunta é, você está pronto? Se o Senhor aparecesse hoje e falasse assim, chegou a tua hora, e aí? Está pronto ou não está? Porque quando chega o momento, não dá tempo de, agora eu vou começar a me preparar. O que a gente percebe é que Eliseu, ele estava pronto.
Ele estava fazendo o que tinha que ser feito todo dia, mas ele estava pronto para largar aquilo ali em algum momento, que Deus fizesse alguma coisa sobrenatural, ele estava pronto para deixar tudo aquilo para trás. Você está pronto para aquilo que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida? E esta aqui, querido e querida, é uma responsabilidade minha e sua. Deus coloca algumas coisas nos nossos corações, mas a responsabilidade de nos prepararmos para aquilo que Deus colocou nos nossos corações, não é de Deus, é nossa, é minha e sua. Deus coloca algo no teu coração, Ele te dá uma ideia, por exemplo, de um negócio, de uma empresa, sei lá o que, ou Ele te dá uma palavra dizendo que vai usar da tua vida de determinada forma. Ele te dá uma palavra dizendo: olha, você vai ser um pastor, você vai ser alguém que eu vou usar numa igreja assim. A minha pergunta para você é: tá bom, e depois de Deus falar isso, e depois de Deus te dar uma ideia, o que é que você fez com a ideia que Deus te deu? O que é que você fez com a palavra que você recebeu de Deus? Tem gente que ouve, fala: glória a Deus, que bênção, Senhor, obrigado, eu sinto que é algo do Senhor para a minha vida, mas não faz nada, e nada acontece, porque Deus não vai fazer algo na sua vida antes de você não estar pronto para viver aquilo que Ele tem para você. Então o preparo é responsabilidade minha, o preparo é responsabilidade tua. O que é que você está fazendo com aquilo que Deus colocou na tua mão? Você recebeu uma palavra, Deus te deu uma ideia, procura saber. É um negócio, deixa eu pesquisar sobre esse tipo de negócio, deixa eu ver se tem um curso a respeito desse tipo de negócio, deixa eu conversar com algumas pessoas que já fizeram isso aqui que Deus colocou no meu coração. Se preparar, porque Deus não vai te levar antes de você estar pronto para estar lá, porque se Ele te colocar no lugar antes de você estar pronto, aquilo que era para ser bênção, pode ser destruição e maldição na tua vida. Então você está pronto, você está se preparando. Eu aprendo com Eliseu que ele faz o que precisa ser feito com alegria, com o coração sincero ali, e Deus enxerga isso, e por enxergar isso, Deus o levanta e usa a vida dele. A minha pergunta, e o que mais me chama a atenção nessa mensagem toda aqui é o que eu faço com as coisas insignificantes da vida? Que pode ser um trabalho, pode ser pequenas. Como que eu faço aquilo que a princípio nem parece tão importante assim? Porque tem pessoas que pensam: não, eu vou fazer bem feito quando Deus me levantar, eu vou ajudar as pessoas quando o Senhor me prosperar. Mas Deus nos testa quando temos pouco, Deus nos testa quando estamos neste lugar que ninguém está nos vendo. Como é que eu me comporto lá? Como está meu coração lá? Será que eu estou sendo aprovado e aprovada por Deus? Outra coisa que Eliseu nos ensina aqui, porque depois de Elias ter o chamado e jogado o manto sobre ele, no versículo 21 diz assim: voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias, e o servia. A gente lê algo assim na Bíblia e parece, insignificante, mas o arado para Eliseu era a vida dele, representava toda a vida dele, o trabalho dele, o meio de sustentar sua casa, era o trabalho dele, era a vida dele. A minha pergunta é: e se Deus te chamar para alguma coisa, você está disposto a sacrificar algumas coisas? Porque muitas vezes o que nós queremos fazer nós queremos o nosso plano, e com um plus a mais, junto com o plano de Deus, né? Bom demais. Senhor, eu tenho o meu plano aqui, vou realizar o meu plano. Qual que é o teu? É ali, então eu vou fazer também o seu, mas deixa eu fazer o meu aqui. Mas Eliseu nos ensina algo poderoso, que ele está dizendo: olha, não existe opção B, não existe A e B, na verdade existe uma só. Eu escolho fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, ou não tem uma outra opção, ou eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Só que o problema é que muitas vezes nós não estamos dispostos a sacrificar, porque exige de
de nós tantas coisas, na verdade exige fé, exige coragem, exige nos darmos passos de fé sem sabermos como é que vai ser o futuro ainda. Você está disposto? Nós queremos viver as coisas que Deus diz que nós podemos viver, mas a pergunta é: você está disposto a pagar o preço necessário para viver aquilo que Deus disse que você poderia viver? Ele queima tudo. Ele pega os bois, e dos bois ele faz um churrasquinho. Ele faz um churrasco, chama todo mundo, fala: vamos celebrar, vamos comer. Que festa é essa? É claro, para ele é uma festa. Eu estava aqui esperando este dia. Agora que o Senhor me chamou, agora tudo isso aqui fica para trás. Agora eu vou viver aquilo que Deus sempre me chamou para fazer. Eu sabia, eu estava aqui arando a terra, eu estava aqui fazendo esse trabalho, mas eu sabia que eu não ia ficar a vida inteira aqui. Eu sabia que esse não era o meu final. Eu sabia que Deus tinha mais para a minha vida. E quando esse momento chega, Eliseu deixa tudo para trás para seguir aquilo que Deus tinha para a sua vida. O que a gente gosta de fazer é: vamos dar um passinho, né? Mas deixa tudo aí, porque se não der certo aqui com Deus, a gente volta para lá, né? De onde nós viemos. É verdade ou não? Eu sou só eu que sou carnal assim? E vocês são muito mais espirituais. O que a gente quer fazer é colocar o pezinho, deixa eu ver, mas deixa aqui, não tira daqui não, porque vai que, e se não der certo? Mas com a atitude de Eliseu, ele nos mostra sua fé, ele nos mostra: olha, se Deus me chamou, eu posso deixar tudo para trás, porque eu sei que agora quem é responsável por cuidar da minha vida é Deus. Se Ele me chamou, se Ele está me levando, a minha vida está nas mãos dEle. Eu posso deixar tudo para trás, porque eu sei que Ele está cuidando de mim. E Ele deixa, Ele só pede. E você vê que menino com o coração no lugar certo, ele só pede para Elias, diz: só deixa eu dar um beijo no meu pai, só deixa eu dar um beijo na minha mãe, só deixa eu honrar a vida deles. Eu não sei como é que foi esse encontro, mas eu fico tentando imaginar quando eu leio a Bíblia. Talvez Eliseu chegando em casa, falando: pai, mãe, olha só, passou aqui o profeta e ele jogou um manto sobre mim, e aquilo que eu sabia a vida inteira que um dia eu faria, chegou o meu momento, e eu vim aqui para agradecer a vocês, eu vim aqui para dar um beijo no rosto de vocês, dizer muito obrigado, mas agora eu preciso seguir para realizar aquilo que Deus está me chamando para fazer. Que coisa maravilhosa. Mas Eliseu também nos ensina muito sobre espera, sobre tempo, sobre as coisas não acontecerem talvez da maneira que nós desejamos, no tempo que a gente espera que Deus fizesse as coisas. Deus te dá uma palavra, Deus fala algo com você. Você diz: glória a Deus, estou pronto para isso, Senhor. Pode vir, pode fazer. E passa um mês. Você ainda está tudo bem, um mês, né? Mês. Passa 6 meses. Passa 1 ano. Passam 2 anos. Passam 5 anos. E o que a gente pensa é: eu ouvi errado de Deus. Porque Deus é poderoso, Ele podia fazer de um dia para o outro. Por que já estou há 5 anos e nada aconteceu? Você sabe quanto tempo demorou para Eliseu assumir o lugar de Elias? 10 anos. Ele já havia recebido o manto representa aqui a unção, ou seja, transferência de unção. Eu estou transferindo aquilo que Deus depositou na minha vida, eu estou colocando sobre você. Depois de ter recebido o manto, a unção, ele passa 10 anos seguindo Elias, e sendo servo de Elias, e andando atrás de Elias, e carregando a mochila de Elias. Ele ainda não era o grande profeta Eliseu. Por quê? Porque Deus trabalha muitas vezes com o tempo. O próprio José, Deus deu uma palavra para ele, demorou 13 anos, de 17 a 30, 13 anos, aquela palavra remoendo, aquela palavra no coração. Mas o Senhor me disse,
mas o Senhor falou comigo. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que não foi uma ideia minha, foi o Senhor que falou comigo, foi o Senhor que nos entregou esta promessa de um filho e de uma filha. Mas pastor, nós já estamos há 1, há 5, há 10 anos, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus, infelizmente para nós, na verdade infelizmente no nosso entendimento, não para Deus, mas infelizmente para nós, no nosso entendimento, muitas vezes puxa, por que é que Deus está demorando esse tempo todo? Mas Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas. Deus tem o tempo perfeito. Talvez se Ele ainda não tenha feito na tua vida algumas coisas, é porque Ele está te ensinando algumas lições, Ele está te preparando para este momento que Ele tem para a tua vida. Mas se Ele falou, Ele cumpre aquilo que Ele falou. Então nem por um momento eu posso duvidar, nem por um momento eu posso desacreditar. Eu não posso me sentir desencorajado, desanimado nesse percurso, porque se Deus falou, Ele falou, está falado, Ele não mente, Ele cumpre aquilo que Ele fala. Mas muitas vezes é um grande desafio. O que me chama a atenção aqui na história de Eliseu é que, como eu disse, depois de 10 anos de ele receber o manto, ele vai então agora ser o profeta, vai ser boca, vai ser voz de Deus e vai abençoar a vida das pessoas. Isso me chama a atenção, sabe por quê? Porque na verdade muitas vezes a gente pensa que no momento que nós recebemos algo de Deus é o fim das coisas. Na verdade não, é o começo. O que a gente vê aqui na história de Eliseu é que quando ele recebe agora vai, não, estava só começando. Deus dizendo, agora eu vou começar a trabalhar na tua vida algumas coisas. Agora você vai entrar nesse preparo específico para essa posição que eu vou te usar. Agora você vai servir Elias, você vai ver de perto este homem de Deus, você vai andar com ele, você vai receber da vida dele. Agora é um tempo de preparo. Então na verdade só estava começando. Diga para a pessoa que está do teu lado, só está começando. Calma. Mas Gui, Deus me deu uma palavra. Sim, glória a Deus por isso. Está só começando. Agora você vai entrar nesse período de preparo, de capacitação, de Deus te forjando para você viver todas as coisas que Ele tem preparado para a sua vida. Eu acho maravilhoso nesse texto que isso me encoraja, na verdade. Porque eu olho para a palavra de Deus e eu encontro Deus usando pessoas tão comuns. E quantas vezes eu não me sinto tão comum para algo extraordinário que Deus quer fazer. Muitas vezes essa é a nossa sensação, né? É o nosso sentimento. Deus, mas eu sou tão comum. Eu não sou aquela pessoa fora da média. Eu não tenho nada de tão especial assim, eu não tenho nada de tão fabuloso assim para o Senhor me usar. Mas a beleza do Evangelho é exatamente isso. É Deus olhando e pegando pessoas que, às vezes, insignificantes aos olhos de outras pessoas, que não teria capacidade para realizar algumas coisas, mas Deus encontra nestas pessoas, muitas vezes, um coração no lugar certo. E decide usar, e decide abençoar, e decide levantar. Comum demais para algo extraordinário de Deus. Mas é assim que Deus faz. É assim que Deus vai fazer na tua vida. Quando você olhar para o espelho, você se sentir desencorajado. Quando você se sentir desencorajado, mas Deus, olha para mim, olha para a minha história. Mas o que você precisa entender não é você olhar para a tua história, para a tua vida, as tuas capacidades. Você precisa olhar para o Deus que você serve. Foi o que Davi disse para o gigante: olha, você está vindo com armas, com espada, mas eu estou indo em nome do Deus dos exércitos. Ou seja, não é pela minha capacidade, mas é por quem está comigo. Deus está com você. Então eu vim te trazer esta mensagem hoje à noite para te dizer, sabe o que? Fique tranquilo, Deus está te vendo. Fica tranquilo.
Ah, mas eu estou muito ansioso. Que eu sei. Toma uma maracujina então, filho. Toma um chá de camomila, não sei, mas você precisa saber, eu preciso saber. Deus está me vendo. Deus está me vendo. Ele conhece todas as coisas. Ele é detentor de todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. O que é impossível para Deus? Qual é a porta que Deus não conseguiria abrir? Qual é a porta que Deus não poderia fechar? Que inimigo, que demônio, que inferno que pode se levantar contra Deus? Não existe. É este Deus que nós servimos. É por isso que nós que andamos com o Senhor, mesmo nas circunstâncias adversas da vida, mesmo muitas vezes não compreendendo todas as coisas, a gente está lá em paz, a gente está lá tranquilo, a gente continua caminhando. Está tudo, parece que de ponta cabeça na vida, mas você está lá, você está caminhando, você está em paz. Por quê? Não é por conta da situação, da circunstância que você está vivendo, mas é porque você sabe, Deus está me vendo, Deus me conhece, Deus sabe da minha história, Deus vê minha vida todo dia, enquanto as outras pessoas não estão vendo, Deus está me vendo. E se Deus está me vendo, no momento certo Ele vai fazer aquilo que Ele precisa e deseja fazer na minha vida. Você crê nisso? Então descanse o seu coração. Então faça o que você precisa fazer. Are a terra com alegria, mesmo se parecer insignificante. Ah, pastor, eu sou chamado para as nações e eu estou trabalhando lá, atendendo telefone o dia inteiro. Faça o melhor que você puder naquele lugar. Quem sabe Deus não está usando algo tão insignificante para testar o teu coração e para te aprovar, para então depois usar a tua vida. Por favor, passe nesse teste. Por favor, não deixe o diabo te enganar, colocar na tua mente: ah, você é um perdedor mesmo, vai ficar aí atendendo telefone. Não tem problema nenhum atender telefone, tá? Porque às vezes você é um atendedor de telefone e você está falando: pô, pastor, qual que é o problema de atender telefone? Tá ótimo, mas o que eu estou te dizendo não é atender telefone. O que eu estou te dizendo é que às vezes você sente que Deus tinha algo diferente para a tua vida daquilo que você está fazendo, e você fica: mas meu Deus. Faça com todo o teu coração aquilo que Deus colocou você para fazer nesse momento. Faça com alegria, faça o melhor, e não tenha dúvida nem por um segundo e nem por um dia, que no tempo certo Deus vai fazer tudo aquilo que Ele disse que iria fazer na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, aplauda Jesus, fica de pé no teu lugar.